João, capítulo 8, verso 31 ao 32. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Digam graças a Deus. Vamos falar com o Senhor? Amado Deus e querido Pai, nesse instante, Senhor, mais uma vez, nos voltamos a Ti, uma palavra de oração, suplicando para que Tu venhas falar conosco através da palavra que foi lida. Que Tu venhas, Senhor, tocar nossas vidas com a Tua vida e com o Teu Espírito que está nesta palavra. Ajuda-nos aqui, Senhor, que somos necessitados de Ti. Tua palavra diz que haveriam tempos, cremos que estamos vivendo esse tempo, em que viria fome e sede, mas não de pão, de água, mas de ouvir a Tua palavra. E muitos estão sedentos, e muitos buscam a verdade, buscam a Tua palavra, mas não a encontram. Mas, Senhor, Tu tens nos agraciado e nos dado a oportunidade ainda de ouvir a Tua palavra. Então, que possamos mais uma vez ouvir, Senhor. Que Tu tira, Senhor, aquilo que possa obstruir nossa audição, tira qualquer obstáculo nos nossos corações, para que realmente a Tua palavra, uma vez ouvida, possa penetrar em nossas vidas, em nossos corações, e criar raízes, e nos transformar, e nos regenerar, e nos moldar conforme a imagem do Teu Filho primogênito. Amém. Assim pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podem tomar vossos assentos, queridos. Bom, meus irmãos, aqui Jesus diz que aquele que conhecer a verdade, essa mesma verdade os libertará. Mas antes disso, ele disse algo que é o que eu quero me focar aqui neste momento, porque ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo: você vai provar que você é meu discípulo, não apenas dizendo que você crê em mim, não apenas dizendo que você ouviu a palavra e creu na palavra, não. Você vai provar que você é discípulo de Cristo quando você permanecer nesta palavra. Amém. E permanecer quer dizer perseverar, persistir nesta palavra. E Jesus disse isso, e foi necessário que ele dissesse isso, porque aquela própria parábola do semeador, que ele fala que a semente foi jogada em vários lugares, em alguns lugares havia pedras, outros lugares havia espinhos, e ele chega a falar que em alguns lugares essa semente, que era a palavra, realmente representava ali pessoas que creram, receberam de bom grado a palavra, mas aí ele fala que havia espinhos, havia pedras, e isso abafava aquela semente, e isso fazia com que aquela semente ali não criava raiz. Então isso representava, segundo Jesus, aquelas pessoas que ouviam a palavra, se alegravam com a palavra, mas não se firmavam, ou seja, não permaneciam na palavra, como ele disse que os discípulos de Cristo devem permanecer. Aí ele explica por que isso aconteceu, porque não criou raízes. Então veja, é importante e fundamental que além de nós ouvirmos a palavra e crermos na palavra, é necessário que você faça o quê? Permaneça na palavra. Amém. Nesta viagem missionária que eu fiz aí, lá em outubro, né? Visitei 7 estados aí do Brasil, literalmente circulei, redondei o país aí na parte norte. E eu lembro que em algumas ocasiões eu citei várias vezes o mesmo relato ali do general sírio Naamã, que foi acometido de lepra, e ele tinha uma serva, uma jovem israelita, que confessou para ele que na terra dela havia um profeta, o profeta Eliseu,
E ela disse para o general Naamã que se ele procurasse esse profeta de Deus, ele poderia ser curado daquela lepra. E ele creu naquele testemunho daquela moça, ele foi procurar o profeta Eliseu. Então, este homem, ele até nem foi de mãos vazias, ele levou ouro, ele levou ciclos de ouro, ciclos de prata, levou vestes festivais, roupas de linho fino, caríssimo, para dar de oferta para o servo de Deus pela sua cura. Ele estava crendo realmente que o servo de Deus poderia curá-lo. Então, eu acho que ele foi tendo uma atitude de fé, já foi levando alguma oferta para agradecer. Mas só que ele ficou um pouco surpreso que quando ele chegou, o profeta de Deus nem quis falar com ele. Ao invés de Eliseu ir em encontro do general, ele mandou um servo dele, acho que foi Geazi. Sim, foi Geazi. Aí ele deu uma mensagem para este general dizendo que se ele quisesse ser curado da sua lepra, bastaria mergulhar no Rio Jordão ali próximo 7 vezes e ele seria curado. O general ficou um pouco ofendido com isso, porque ele achou que o correto seria o próprio profeta aparecer ali, e mandou outro falar por ele, e depois ele não gostou dessa ideia. Por que eu tenho que mergulhar no rio 7 vezes para ver se eu vou ser curado? Não tem outros rios na minha terra para eu mergulhar? Por que tem que ser aqui nesse Rio Jordão? Mas aí um dos servos do general disse, mas meu senhor, será que este homem de Deus te pediu alguma coisa dura e difícil de fazer? Por que não faz a experiência? Por que não faz como ele disse? E então diz a palavra que o general sírio fez conforme a palavra do profeta. Mas eu sempre tenho explicado onde eu vou o significado de algumas coisas, porque quando o profeta disse, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, em todos os lugares que você vai, principalmente nas igrejas evangélicas, né, eles pensam que os 7 vezes são 7 mergulhos literais. Ele chega até a dizer isso, que no 7º mergulho, quando Naamã mergulhou, ele foi curado. Né? E não foi nada disso. A expressão 7 vezes na Bíblia quer dizer muitas vezes. Amém. Várias vezes. Então, o que o profeta ali estava dizendo? Você quer ser curado? Você quer ver algum sinal de Deus realmente na tua vida? Então, vá e mergulhe várias vezes nesse rio, até você ser curado. Amém. Entendeu? E só que esse general entendeu. Esta era pode ser uma gíria, não sei, mas é uma coisa que eles sabiam naquele tempo. Essa expressão era toda desconhecida por eles. Então o general entendeu que ele tinha que mergulhar várias e várias e várias vezes. O profeta não disse que momento ia ser a cura. Poderia ser no mesmo dia, mas poderia ser durante vários dias mergulhando ali. O fato é que ele tinha que mergulhar 7 vezes, quer dizer, muitas vezes, várias vezes, até a cura acontecer. Amém. Então veja, para que esse general visse algum sinal de Deus, ouvisse a palavra de Deus se cumprir, ele teve que fazer algumas coisas, certo? Primeira coisa que esse homem teve que fazer, ele teve que crer no profeta, primeira coisa. Ele tinha que crer que a palavra daquele profeta era uma palavra de Deus. E realmente, eu quero crer que quando deram a mensagem para o profeta, olha, há um general aqui que está enfermado de lepra, ele quer que o senhor dê uma palavra, ou vá e ore por ele para ser curado. Eu quero crer que quando Eliseu recebeu essa notícia, ele deve ter orado no seu canto, dobrado os joelhos, orado a Deus, esperando até que Deus lhe desse alguma resposta. Eu acredito que a resposta também não veio de imediato. Você sabe, o irmão Branham, muitas vezes, quando ele tinha que obter uma resposta sobre alguma coisa, ele às vezes orava, ia para a floresta orar, ia para o seu quarto orar, para o seu escritório, e às vezes a resposta levava horas para vir, às vezes dias para vir. Então eu quero crer que este homem ficou ali orando para esperar saber de Deus o que dizer para ele, porque ele não tinha uma palavra própria. Um profeta que é de Deus não tem uma doutrina própria, não tem uma palavra própria, não tem uma mensagem própria. Amém? Então ele estava esperando para que Deus lhe falasse. Então, como ele era um profeta, com certeza ele teve uma visão deste homem sendo curado desta maneira. Deus lhe deu uma visão deste homem sendo mergulhando várias e várias e várias vezes até que a sua pele ficou branca como um bebê. Ele viu isso numa visão e simplesmente disse, olha, mande este homem mergulhar várias vezes no Rio Jordão, até ele ser curado. Amém. Então é isso, ele teve que crer naquela visão que Deus deu para o profeta. Então era a primeira coisa que tinha que fazer, tinha que crer. Bom, é o profeta de Deus, então se é profeta de Deus, eu tenho que crer nessa palavra. Segunda coisa que nós vemos que Naamã tinha que fazer ali, que era necessário. Ele tinha que então, se você crê, você tem que fazer depois que você crê numa palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra. Certo? Amém. Não basta apenas você crer na palavra. Ah, eu creio na palavra, eu creio que ela é boa, eu creio que ela é verdadeira.
Está bem, mas você vai obedecer? A palavra diz, não furtarás. Você crê nisso? Sim, eu creio que Deus não quer isso. Então, obedeça. Ou seja, o que a palavra diz para você fazer, se você crê nela, obedeça. Então você vai provar que você crê na palavra quando você obedece a palavra. Olha, eu creio na palavra. Está tudo muito bem, mas você obedece? Então não adianta. Você vai provar que você crê quando você obedece a palavra. Amém. Certo? E qual foi outra coisa, qual foi outra atitude que Naamã teve que fazer ali? Então veja, ele teve que crer na palavra, ele teve que obedecer esta palavra, e o que mais que ele teve que fazer? Ele teve que persistir nisto. Ele teve que perseverar em crer. Ele teve que perseverar em obedecer. Porque às vezes você pode crer na palavra por algum tempo. E também você pode obedecer por algum tempo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você persista nisto. Persista em crer. Persista em obedecer. Amém. E persista na própria persistência. E só assim que você vai ver a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Amém. Por mais maravilhosa, que mais poderosa que seja a palavra de Deus, você não vai ver ela se cumprir se você não fizer isto. Crer realmente, obedecer essa palavra e perseverar, persistir. Não importa a luta, a adversidade, porque uma banda disse que a partir do momento que um filho de Deus se posiciona e querer obedecer a ele, uma banda diz que o diabo manda todo tipo de luta e de oposição para esmorecer, para enfraquecer, para fazer com que aquele filho desista de fazer essas coisas. O diabo lança todas as armadilhas, todas as imundícias, todas as mentiras, todas as sujeiras que ele puder para fazer você desistir desse intento. Porque ele sabe o que ele tem a perder quando você resolve servir a tua vida a Deus. Quando alguém resolve servir a sua vida a Deus, esta vida se torna uma vida vitoriosa. O diabo não toca mais nessa vida dele. E também não toca mais no seu lar, na sua própria família. Porque eu creio que a própria família também passa a ser selada e protegida por causa de um servo e uma serva de Deus. Paulo não diz que às vezes o marido pode ser incrédulo, mas ele pode ser abençoado se a esposa for fiel? E vice-versa. Então veja, há um grande poder nisto. O diabo sabe disso. Mas é interessante, né, irmã Leila? Às vezes os próprios crentes não sabem deste poder. Mas e como é que eu faço para ter certeza? É simples, basta aplicar. Veja se é verdadeiro. Creia de verdade. Obedeça de verdade. E persevere, persista nisso. Amém. Jesus disse, se você perseverar, se você persistir, então você estará provando que você é meu discípulo, ou seja, você estará provando que você me ama. E é isso, meus irmãos. O amor, qualquer gesto de amor, por menor que seja, ele exige algum tipo de sacrifício. Exige. Num casamento, para que um casamento perdure, há necessário esse amor e um amor sacrificial de ambos os lados. Sempre tem que haver renúncias dos dois lados. Às vezes, quando um casamento termina, acaba, é porque faltou essa renúncia dos dois. Não adianta só um renunciar a alguma coisa, sacrificar alguma coisa. Tem que haver uma comunhão entre os dois. Os dois têm que saber morrer para si, para algumas coisas. Para o seu próprio gênio, para os seus próprios temperamentos. Em tudo que você fizer, qualquer gesto de amor que você queira demonstrar para alguém, tem que haver algum sacrifício aí. Então, para você provar que você ama Deus, que você crê nisso aqui, você tem que provar para Ele. E a melhor forma de você provar que você ama é quando você resolve aceitar essas renúncias que você tem que fazer na tua vida. Jesus diz que nós temos que carregar nossa cruz todos os dias. Ele não disse isso? O que significa isso? Que todos os dias nós temos que morrer. Então, isso é para quê? É para você provar para Ele que você o ama. E quanto mais você morre para si mesmo, mais Cristo então passa a viver em você. Então é isso, meus queridos, você tem que perseverar, persistir. E o começo sempre é duro, sempre é difícil, tanto no plano espiritual quanto no plano natural. Essas coisas se assemelham em ambos os lados. Por exemplo, eu tenho agora ultimamente, nas últimas semanas, tenho tomado a decisão de correr, uma coisa que eu não gostava muito de fazer. Corria muito quando eu era militar. Depois que saí, fui dispensado, não corri mais. Eu caminho bastante, gosto de caminhar. Né? Mas eu vi que para eu perder um pouco aqui alguns quilos, uma gordura extra que eu adquiri nessas últimas semanas, eu descobri que eu tinha que correr. Então tem um trajeto que eu percorro lá que é alto, né? Uma elevação lá para subir. No primeiro dia eu não consegui subir aquilo. Tive que completar caminhando. Subi até um tanto, não aguentei. No segundo dia, também não consegui. No terceiro dia, também não consegui subir correndo aquilo.
Eu acho que foi no quarto, no quinto dia que eu consegui. Consegui correr e subir tudo aquilo correndo. E hoje eu consigo subir. O que foi? Aumentou minha força? Não. O que acontece é que por eu ter persistido, eu adquiri mais resistência. Você tem a mesma força, a minha força não aumentou nada, é a mesma força. Só que por eu perseverar, por eu persistir e por eu me disciplinar nisso, eu adquiri mais resistência, então eu consegui seguir mais avante. E a cada dia eu me surpreendia, a cada dia que passava, irmão Marinésio, eu avançava, eu subia tudo aquilo lá, era uma subida longa, e eu conseguia avançar um pouco mais depois. Porque depois termina a subida, eu sigo mais adiante. Eu até me limito com uma placa. Eu vou chegar até aquela placa ali. Ótimo, consegui. Aí no outro dia eu vi que eu tinha fôlego para seguir mais adiante. Até aquela outra placa lá. Tá, pronto, estou satisfeito. Maravilha, consegui chegar até aqui. É uma grande vitória. Isso é apenas um pequeno exemplo aqui no plano natural. Eu quero que você entenda que na vida espiritual é a mesma coisa. Deus quer que você cresça, Deus quer que você progrida, Deus quer que você avance, mas você nunca vai conseguir nisso se você primeiro não se dedicar e não se disciplinar nisso. E no início, por mais difícil que seja, por exemplo, para você ter uma vida de oração, você sabia que se você não ora a Deus, você não tem uma vitória na tua vida? Você tem que ter uma vida de oração. Não espere receber nada de Deus se você não tem uma vida de oração. É difícil falar isso, porque para mim mesmo também é difícil, para todos nós. Porque é uma coisa que nós humanamente não estamos habituados a fazer. Mas Deus quer e Deus exige seus filhos. Verdade. E quanto mais você ora a Deus, quanto mais você fala com Deus, mais sensível você está à voz dele. Amém. E isso é necessário você ouvir a voz dele. E essa voz que eu digo que você ouve, nem sempre é uma voz audível, como a que você está ouvindo de mim agora. Deus consegue falar com você de inúmeras formas. Gestos, atitudes que acontecem, e você sabe que é Deus falando com você. Mas você consegue ver que é Ele falando porque você se tornou sensível a essa voz. E por que isso? Porque você falou com Ele, você orou, você falou. Então quando você fala com Deus de oração, Deus também começa a falar com você e você consegue ouvir. Da mesma forma como Ele te ouve, você também passa a ouvi-lo. Mas isso requer uma grande luta, porque é contra a carne que você está lutando. A carne não quer que você faça essa coisa simples. Há uma grande vitória, não é isso, irmão Marinésio? Para uma vida que está rendida à oração. E o diabo vai fazer tudo para que você não faça sequer isto, que é uma coisa simples. E é uma fórmula. Mas como é que eu tenho certeza, irmão Diógenes, que você não está blefando comigo? Como é que eu tenho que orar e Deus vai me responder? Eu vou ouvir Deus sim? Faça o teste para saber se eu estou falando a verdade ou não. Faça o teste. Amém. Pega a Bíblia, meu irmão. Pega a Bíblia e leia. Todo dia leia um versículo da Bíblia. Leia um capítulo. Faça isso. Às vezes, muitas vezes, a vida te propicia situações difíceis, tribulações. Ao longo do dia e por vários dias, às vezes, o diabo cria situações que faz a gente perder a nossa paz, nosso sossego. E você não faz ideia do grande poder que há quando você se dedica um tempo para ler uma palavra de Deus. Amém. Faça essa prova para ver se eu não estou te falando a verdade. Faça esse teste. Veja se eu não estou dizendo a verdade. Pega um livro ali do Novo Testamento. Pode ser um evangelho. Sugiro que você comece. Se você não tem a prática de ler, comece com um evangelho. Pode ser Mateus, Marcos, Lucas. Leia um capítulo. Mas leia com calma e medite naquilo que você está lendo. Um capítulo só, se você não está acostumado. Leia com calma, medite aquilo, reflita no que você está lendo. Pronto. Você vai ver que ao longo do dia você vai ter uma paz que humanamente você não vai conseguir entender. Aquele problema que te deixava aflito, te deixava nervoso, inquieto, né? É incrível como há um poder na palavra quando você lê essa palavra. Há vida e poder nesta palavra. Amém. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Então quando você tem essa atitude simples, de você ler a palavra e meditar, primeira coisa que você recebe de Deus é essa paz. Porque quando você tem a paz que é dele, pronto, aquelas lutas, aquela opressão do dia a dia, já não te deixa mais nervoso. E quando você já não fica mais nervoso, isso já te ajuda bastante, não é verdade? Você já consegue fazer os seus trabalhos normalmente, você consegue fazer as atividades que tem que fazer, e você sabe que Deus está no controle. Então, quando você tem uma vida diária de oração, de leitura da palavra, e depois, se você conseguir ler 2 capítulos, tá bom, tá tão gostoso que eu vou ler 2 capítulos hoje. Faça isso, faça o teste.
E veja que não estou te falando a verdade. Mas o diabo não quer que você saiba essas coisas mínimas, essas formas práticas simples de vida cristã que eu estou te dando. O diabo não quer que você saiba dessas coisas. Mas quando você faz isso e descobre estas formas que eu digo, e pratica e vive isto aqui, então você começa a ver Deus operando na tua vida. Amém. Deus movendo em você. Deus tirando de você coisas que você talvez se ocupava tanto e que não era tão importante. Pensamentos, ideais e vontades que você colocava como imperativo na tua vida e depois você descobre que não era tão importante. Deus começa a substituir certas coisas que você tinha em mente fazer por outras coisas. Deus coloca os seus pensamentos, os pensamentos dele em você. Deus começa a tirar a tua vontade carnal e coloca a vontade do Espírito em você. Amém. São coisas que você tem que entender. E você tem que entender porque nós estamos vivendo diariamente uma batalha espiritual. Nesse exato momento, há uma batalha espiritual aqui. Saiba você disso ou não. Há anjos do Senhor aqui te guardando, mas também há demônios tentando impedir para que você receba esta palavra. Ou até para que você creia no que você está ouvindo hoje, mas depois que você sair daqui, não, eu não vou dar crédito. Já vai ter um demônio querendo te perturbar para você esquecer disso aqui. Há uma luta, uma batalha espiritual. E nós tivemos que estudar algumas semanas atrás sobre isso. Tivemos que falar sobre os principados, potestades, como que eles atuam, de que maneira, como eles interferem nas autoridades. Tivemos que expor isso porque esse conhecimento ajuda a entender muitas coisas que estamos vivendo nesses últimos dias hoje. Por que estamos vivendo um mundo neurótico? A palavra diz que há um espírito por trás de cada coisa. Mambana disse isso, não falamos isso hoje, irmão Marinense. Há uma unção em cada coisa. Há um espírito por trás de cada coisa que acontece com nossas vidas. Em tudo há um espírito, há uma unção. Como eu comentei hoje, né? O Mambana uma vez estava se hospedando num hotel para realizar uma campanha, de uma reunião de cura divina numa cidade. E quando ele sentou no quarto do hotel, que alugaram para ele, quando ele sentou, ele se levantou imediatamente e disse, me dê outro quarto, aqui eu não quero ficar. Por que, irmão Branco? O que aconteceu? No momento que eu sentei, eu tive uma visão do que aconteceu agora há pouco nesse quarto. Antes dele vir, um casal cometeu adultério ali. Então, no momento que ele sentou, ele, por ser espiritual, e isso é uma vida de oração que faz você ter isso. Não precisa ser profeta às vezes. Mas, sabe, uma vida diária de oração, às vezes Deus te permite você ver essas coisas. No momento que ele sentou ali, ele viu, numa visão, que um ato de adultério foi cometido ali, né? 2 pessoas ali. Então ele disse, essa unção está aqui, esse espírito está aqui, eu não quero ficar aqui. Me dê um outro quarto. Porque há espíritos em toda parte. Há uma unção por toda parte. Há um espírito que quer com que você não creia na palavra. Há um espírito que quer que você não persevere nesta palavra. Tudo isso é uma batalha espiritual tremenda. Mas veja, como é que você faz para vencer isso aqui? Você não vai conseguir vencer com a própria carne. A carne não luta, não pode militar contra o espírito. É impossível. Então você tem que alimentar o teu espírito. E o teu espírito, uma vez alimentado com a palavra e com uma vida de oração, isso é que vai te dar força. Isso que vai fazer você perseverar. É isso que vai fazer com que você permaneça como um discípulo de Cristo. Ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É uma lição que Jesus aqui está dando para os seus seguidores, para os seus discípulos. Né? Você vai provar que você é discípulo dele quando você permanece. Está claro isso aqui? Amém. Né? Amém. E veja, aqui então ele diz que nós temos que perseverar na palavra. Então isso significa que para que você persevere em alguma coisa, Deus tem que te dar algo no qual você tem que perseverar. E a perseverança que Ele quer que você tenha é na palavra dEle. Amém. Mas veja, é na palavra dEle. Não de um homem, não de um pastor, não minha palavra. E infelizmente, não é isso, meu Marinésio, o que nós mais temos aí são pessoas que são perseverantes, mas não na palavra de Deus, mas na palavra de uma igreja. Na palavra de um pastor, de um bispo, que às vezes cria suas próprias teologias, cria suas próprias crenças, suas próprias tradições, e eles fazem as pessoas se convencerem que se seguirem rigorosamente aquela tradição que ele criou ali, ou que lhe foi dado por outro, eles vão ver algum sinal acontecer, eles vão ver o mover de Deus em suas vidas, mas não. Você tem que perseverar na palavra de Deus. Amém. E por isso que o meu foco aqui neste momento é tentar falar um pouco sobre o que o Mambana falava a respeito disso. Porque o que o Mambana mais insistia é que nós devemos crer na Bíblia e confessar o que a Bíblia diz. Amém. Permanecer com o que a palavra de Deus diz.
Porque uma vez que você crê na palavra e persevera nesta palavra, Paulo disse que isso vai te dar uma unidade de fé e de espírito para você confessar esta palavra e manifestar-se como um verdadeiro filho de Deus. Amém. Ele disse lá em Efésios 4:11, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Então, são duas coisas aqui que Paulo diz. O ministério quíntuplo, que são aqueles homens que Deus separa, vocaciona, lhe concede dons para ministrar, seja um evangelista, um pastor, um doutor, um mestre. Eles vão propiciar com que você chegue a uma unidade de fé. O que é unidade de fé? É você crer unanimemente na palavra. Os ministros que são de Deus, chamados de Deus, todos eles, não é isso, irmão Marinés, vão pregar e ensinar a mesma coisa. Deus nunca, jamais vai chamar um ministro seu para pregar uma coisa e um outro ministro seu chamado para ele vai pregar uma outra coisa. Não pode. Os ministros chamados por Deus, todos eles têm que dizer a mesma coisa. Algum tempo atrás eu precisei pregar uma mensagem sobre isso. Necessário que todos nós falemos a mesma coisa. Amém. E a coisa mais triste hoje, meus irmãos, como é decadente essa situação que estamos, de ouvir ministros todos uníssonos dizerem a mesma coisa. Não. Cada um hoje tem a sua própria teologia, tem o seu próprio parecer, tem a sua própria interpretação. Mas o que eu estou dizendo é que essa palavra é viva. Então, se Amém. Paulo disse que Deus nos envia doutores e mestres para nos levar a uma unidade de fé, quer dizer que há ministros que são chamados por Deus e que vão Amém. Fazer eco exatamente ao que a palavra de Deus diz. Não vão te trazer um pensamento próprio seu, uma interpretação própria sua. Eles vão fazer com que você tenha uma unidade de fé, porque eles, esses ministros, estão todos numa mesma unidade de fé. Amém. Quando Paulo foi chamado por Deus para o ministério, ele levou um bom tempo, não foi? Anos, talvez, para se encontrar com os discípulos de Jesus. E quando ele se encontrou com os discípulos de Jesus, ele disse, não me pregaram nada diferente do que eu já sabia. Oh, isso provou o quê? Que ele era um chamado de Deus. Amém. Eles não precisam nem se encontrar. Não é isso, irmão Marinete? Se são chamados, eles vão dizer a mesma coisa. Vão ter o mesmo entendimento. Então, quando você vê que o ministro fala uma coisa, eu nem vou aqui citar exemplos, nós podemos gastar um bom tempo aqui só citando exemplos. Mas eu espero que o Espírito Santo te ajude agora e te dê algum exemplo, talvez você conheça alguma situação aqui. O irmão Jorge ouviu um pastor que disse uma coisa sobre tal coisa, e um outro pastor disse uma outra coisa totalmente diferente acerca do mesmo assunto. Por que isso? Alguma coisa está errada aí. Um ministro chamado de Deus vai te levar ao mesmo entendimento da palavra. É verdade. Certo? Aleluia. Então, essa é a primeira coisa. E depois ele diz que esse ministério vai também fazer com que você tenha um conhecimento do Filho de Deus. Essas duas coisas. Eles vão te levar a uma unidade de fé e vão fazer você ter um conhecimento do Filho de Deus. Por que é isso? Por que Paulo chamou a atenção nisso? Porque é primordial, é fundamental você ter um conhecimento do Filho de Deus. Amém. Por que o pastor Grejo, nisso, quando esteve aqui com vocês, ensinou tanto acerca dessa questão do Filho de Deus? Porque mesmo entre os tabernáculos da mensagem, o povo não sabia, não tinha esse entendimento. Eles pensavam, por exemplo, que o Filho de Deus era o próprio Deus, que ele era pai de si mesmo, que foi o próprio pai que nasceu, que foi o próprio pai que morreu. Né? Então, eles não tinham o conhecimento correto. E se você não tem o conhecimento correto acerca do Filho de Deus, até o batismo, ainda que seja correto, né? O batismo no nome de Jesus Cristo, se torna vão, inútil, se você nem sequer sabe quem é Deus e quem é seu Filho. Então, um irmão ali de Pernambuco perguntou, irmão Diógenes, que mensagem que eu poderia falar para evangelizar meus parentes, amigos, que abordagem que eu poderia usar? Menos a questão da divindade, certo? Uma outra coisa que seja menos complicada. Eu disse, irmão, o tema da divindade é o principal. Se você quer escolher um tema de abordagem para se aproximar de alguém, esse é o principal tema, porque uma banda disse que esse é o abecedário. Isso é a base. Uma banda disse que se alguém não tivesse que a base, né, não vai conseguir dar outros passos. Por que nós tivemos que ministrar tanto sobre o tema da divindade, sobre Jesus Cristo? Por que isso? Porque como o povo da mensagem se confundiu tudo sobre essas questões, tivemos que regredir, não é isso, irmão? Tivemos que voltar atrás.
Ao invés de nós avançarmos, tivemos que regredir e voltar atrás para os fundamentos, para que eles ficassem solidamente ali acertados, para que então eles pudessem começar em cima disso a construir corretamente, a ter uma unidade de fé e a respeito do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se você não começar certo desde o início, não adianta, não é isso? Se o muro começar a ser construído torto, não adianta você depois querer botar um reboco. O irmão Rosana fala muito isso, né? Não adianta querer rebocar grosso aí, né? Nós sabemos disso, a irmã Rebeca, eu não estava construindo uma casa há alguns anos atrás, e escolheram uns pedreiros lá, ruim mesmo, ruim de serviço. Fizeram umas paredes tudo tortas lá. Gastamos muitos sacos de cimento para fazer reboco, para endireitar as paredes tortas. E está errado isso aqui. Você tem que começar certo, entende? A base tem que estar certa. Amém. Então eu disse para ele, olha, esse é o melhor tema. Então procure estudar isso, procure entender isso e fale disso. Porque a melhor forma é isto, para você falar e explicar, olha, eu sei que muitos creem numa trindade de 3 pessoas da divindade, mas isso nunca foi crido pelos primeiros pais. Ah, não, então isso nunca foi ensinado, então como é que é? Então você começa a abordar isto. Porque isso é a base, certo? Amém. Então Paulo aqui está dizendo, né, que é através do ministério quinto, porque Jesus deixou aqui na terra, que a igreja então vai alcançar aquela estatura de varão perfeito, estatura que todos os santos têm que ter, a fim de amadurecer e de crescer espiritualmente. E esse ministério, ele teria que ter a mesma opinião sobre a doutrina, como eu falei. Amém. Esses ministros, por serem chamados de Deus, todos eles têm que ecoar e saber dizer a mesma coisa. Mas observe que essa unidade de fé, ela tem que ver com a revelação que o Espírito Santo concede acerca da palavra. Porque se você não tem uma revelação do Espírito, você vai ter a tua própria interpretação. E Deus não quer isso. Então, como eu disse, Deus nunca poderia jamais usar um ministro que tivesse um entendimento e um outro ministro que tivesse um outro entendimento totalmente distorcido. Os ministros de Deus, ele tem que falar o mesmo idioma da Bíblia. O mesmo idioma. Eles têm que saber dizer a mesma coisa. Para que haja uma unidade entre Cristo e a igreja, deve haver essa mesma fé, esse mesmo entendimento. É um exemplo que eu gosto muito de citar, os próprios discípulos de Jesus. Jesus, ele era galileu, certo? E dos 12 discípulos de Jesus, dos 12, 11 eram galileus. 11 eram da Galileia. Só um que não era galileu. Quem? Judas, o que acabou traindo. Todos os 11 discípulos de Jesus, né, nasceram lá na Galileia, na parte norte lá. E Judas era lá sulista, lá do sul da Judéia. Ele era chamado de Iscariotes porque ele era natural da cidade de Cariote, que ficava no sul da Judéia. Então, ainda que fossem todos judeus, irmão Marinés, eles tinham alguma diferença, até no sotaque, no linguajar, eles tinham certas gírias, como hoje não tem. Os nordestinos têm uma gíria de falar, e o gaúcho também não tem outra gíria. Só para você entender aqui, foi mais ou menos isso. Então, tenta imaginar ali Judas, lá o gaúcho, o Judas, o sulista, se encontrando com os nordestinos lá de Jesus, né? Lá com as suas próprias gírias. Né? Tenta imaginar isso. Lá estavam os discípulos, lá um discípulo galileu, um nordestino, chegou para Judas e disse, ô Judas, eu estou vendo aí que tu amanheceu meio assanhado. A palavra assanhado para o nordestino quer dizer despenteado. Mas será que o gaúcho Judas ia entender lá? Com certeza ia ficar meio ofendido e ia dizer também com as suas próprias gírias, a labucha, tia, agora me caiu os boteados do bolso. Tu estava falando isso comigo por quê? E tampouco eles devem ter entendido aquela gíria do gaúcho Judas lá. O que é isso, boteado do bolso? O que é isso? Tu está me deixando arriado? É uma palavra que eles usam para desconcertado, sem jeito. Então veja, mais ou menos assim. Eles tiveram uma dificuldade de se entenderem. Mas por que eu estou dizendo isso? É isso, meus irmãos. Para que você seja um discípulo de Cristo, você tem que saber falar o mesmo idioma de Cristo. Você tem que ser da terra de Cristo. Amém. Você tem que ser nordestino, galileu, como Cristo era. Você tem que ser da terra dele. Você tem que ter o idioma dele. Você tem que ter os trejeitos dele. Você tem que ter o jeito dele. Você tem que saber falar o mesmo idioma, o mesmo linguajar, as mesmas gírias dele. E onde é que eu encontro isso? Aqui na Bíblia Sagrada. Aqui estão as gírias, os trejeitos de Cristo. Se você é discípulo dele, permanecer na palavra, você vai falar do jeito dele. Você não vai tirar nada disso aqui. E você não vai acrescentar nada disso aqui. Amém?
Então, porque Judas não era dessa mesma origem, dessa mesma estirpe, ele tinha seu próprio entendimento, ele deve ter gostado de muita coisa. Ele não deve ter se oposto e achado que era falso os milagres que Jesus fez. Ele deve ter se admirado junto com os outros, os pães sendo multiplicados, os cegos enxergando, os leprosos sendo curados. Ele deve ter crido em tudo aquilo. Mas isso fez ele diferente do que ele era? Não. Ele continuou sendo a mesma pessoa, porque ele não perseverou na palavra. Ele tinha o seu próprio idioma, está entendendo? É só um exemplo grosseiro que estou dando aqui. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que renunciar aos teus próprios pensamentos, teus próprios idiomas, teus próprios pareceres. Se você quer permanecer como discípulo fiel, você tem que renunciar ao que você julga ter entendido e ficar exatamente com o que está aqui e fazer eco a isto aqui. Amém. E não o que uma igreja está dizendo, seja pentecostal, neopentecostal, seja o que for, não. Deus não quer que você seja membro de igreja, Deus quer que você seja membro do corpo de Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Você sabe que a palavra cristão significa semelhante a Cristo. Amém. Então Deus não quer que você fique se identificando com a igreja. Eu sou assembleiano, eu sou quadrangular, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou... Não. Deus quer que você se identifique com Ele, com a sua palavra. Amém. É isso que Ele quer. E que você persevere, que você permaneça nisso. Amém. Então, veja, o Mambanda se preocupava com isso, meus queridos, porque ele via naqueles dias, nos seus dias mesmo, várias pessoas, vários ministros, sim, às vezes só por causa de uma situação que acontecia, criava uma doutrina, até mesmo dentro da mensagem, né? Por exemplo, aquela foto da nuvem que foi fotografada em 63, você tem ministro da mensagem que pega aquilo ali e cria um monte de teologia falsa em cima daquilo, dizendo que Jesus já desceu, que Jesus já voltou ali no dia 28 de fevereiro, ou alguns já estão se corrigindo, eu já vi uns se corrigindo aí, dizendo, não, Jesus voltou no dia 8 de março de 63, porque alguns entenderam que foi no dia 8 de março que os anjos se encontraram com o profeta. Então já tem gente dizendo, criando suas próprias teologias. E não é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que tudo que você fale ecoe desta Bíblia. Amém. Não tire e não acrescente nada. Amém. Seja um bom discípulo de Jesus, como os galileus eram. Então, ele se preocupava com isso. E ele tentava alertar para que as pessoas se focassem na palavra. Na mensagem que eu quero ler aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo, de 55, agora mantenha o evangelho verdadeiro e claro pela Bíblia. Após essas reuniões como esta, isso aqui foi lá na Alemanha. Ouça aqui, amigos alemães, muito fanatismo geralmente segue a isto. Não acredite, fique com a Bíblia. Há fanatismo em várias igrejas, e há fanatismo também dentro dos tabernáculos da mensagem. Mas não sabia que isso ia acontecer. Ele disse, quando você vê esses fanatismos, esses ismos sendo criados, ele sabia, pouco antes de morrer, ele já sabia que havia 17 grupos fanáticos dentro da mensagem. Ele sabia que havia 17 tabernáculos pregando 17 mensagens diferentes da dele. Mas estavam dizendo que estavam pregando a mensagem dele. Ele disse, não dê ouvido a esses ismos, fique com a Bíblia, porque Satanás brinca por aí, apenas ataque a isso, não creia nisso, fique com Deus. Amém? Amém? Então ele alertava aí para os vários ensinos, vários movimentos no meio cristão, que não estavam vindo da palavra de Deus, e que não tinham sua inspiração na palavra, mas na inspiração do próprio homem. Então, ao nos depararmos com esse problema, nós verificamos que a mesma coisa continua se repetindo hoje. Isso não foi só um problema lá nos dias do Mambanda. Nós vemos que hoje mesmo, entre denominações e também entre igrejas da mensagem, você vê isso acontecendo. Grupos sendo formados, cada um baseando-se em que um líder pensa, né? Ao ponto até se de identificarem com o líder. Ah, sim, eu sou crente da mensagem do líder tal, do grupo tal, do campo tal, do pastor tal. Não é isso. Você está fazendo a mesma coisa que do Nacionais. Ele quer que a tua identificação seja apenas com a palavra de Cristo. Mambanda, ele soube fazer muito bem isso. Ele nunca quis que as pessoas focassem nele na sua vida, mas na palavra que ele estava trazendo. Amém. Porque realmente Deus usou este homem para nos levar de volta para a palavra pentecostal, para a fé apostólica original, para que então você recuasse essa palavra e pudesse ser um bom filho perseverante e um bom discípulo que persevera nesta palavra. Amém? Ele diz na mensagem de Jeová Jireh, 56, e a Bíblia dizia que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias,
e que quase enganariam os próprios eleitos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso correto na palavra de Deus. Amém. Não saia daí. Muitas coisas hoje em dia estão surgindo e que não vêm dessa palavra. Deixe isso de lado. Fique com a Bíblia. Amém. Como o irmão me disse esses dias sobre uma questão, não lembro agora qual foi, ele disse: irmão Jorge, eu vi um ministro da mensagem interpretando assim, um outro ministro interpreta assim, e um outro ministro da mensagem que também acompanhei, assistiu o vídeo, diz que interpreta assim. Qual que é o mais correto? Eu disse: primeira coisa, irmão, quanto menos você souber que os outros estão falando, menos confuso você ficará. Apenas veja como é que está a Bíblia, como é que uma banda nos explicou e pronto. Não se preocupe com o que os outros estão dizendo. É mais um ministro que uma banda que está dizendo. Muitas coisas hoje estão sendo ditas e que não vêm dessa palavra. Ele disse: deixe isso de lado. Fique com a Bíblia. Porque a Bíblia disse que isso enganaria os próprios eleitos, se possível. Mas quando o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, você conhecerá a sua voz. Mas aí eu vou para aquela mesma questão. Como é que você vai conhecer a sua voz? Simplesmente lendo as mensagens lembranas? Simplesmente não. Aí você tem que ter aquela tua vida de oração com Deus. Amém. Aleluia. Aquele momento de você estudar a palavra, como eu falei, isso vai ajudar você a ouvir a voz de Deus, vai se tornar mais sensível à sua voz. A um estranho você não seguirá. Aí é que está. Por que muitas vezes as pessoas dão ouvidos a estranhos? Porque são estranhos ao próprio Deus. E quando você não consegue ouvir a voz de Deus, você ouve a qualquer outro. Mas quando você ouve a Deus, então você tem um discernimento sobre o que é correto e o que é falso. Aleluia. Como que você vai saber discernir o que é falso se você não sequer tem uma experiência com o que é verdadeiro? Me diga. Não é verdade? Amém. A um estranho você não seguirá. Não importa se os olhos saem das mãos, pés e tudo mais. Havia lá um ministro muito famoso nos dias do Mambrano, A.A. Allen. Tem até vídeos dele no YouTube, você pode ver os milagres incríveis que ele fazia. Havia cultos em que olhos saíam da mão dele. Né? E isso deixava todo mundo extasiado, impressionado. Eu acho que outros também começaram a ter olhos correndo da mão. Tem um vídeo que mostra isso, irmão Marinés. Ele olha essa minha mão. Ele mostra assim. Ele está se referindo a esse ministro e a outros que também estavam personificando isso. Não importa que olhos saiam das mãos. Não importa que os sinais sejam milagrosos, né? Você saberá que não vem da Bíblia e ficará com Deus. Amém. Não importa, eu já tenho ministrado isso recentemente. Ali em Belém falei sobre esse assunto. Não importa quão maravilhoso seja um sinal, um milagre. Olha para o ensino que este ministro está pregando. Como um ministro africano, um profeta africano lá. Tem um vídeo mostrando isso também. Eu vi o vídeo no YouTube. Eles dizem que é o profeta Elias. Ele fez oração, né? Isso foi filmado. O vídeo não sei quantos minutos tem. Ele fez uma oração aberta ao público e orou a Deus para que chovesse. Em menos de 5 minutos começou a chover. Então eles dizem que ele tinha o ministério de Elias, porque Elias não orou e não fez chover. Então eles dizem: olha, aqui está o ministério de Elias. Não, William Branham, não. Mas aí você vai prestar atenção na mensagem que ele está pregando. Ou ele é unicista, ele é trinitário, uma coisa ou outra. Pronto, esqueça. Por mais majestoso, por mais sublime que é um sinal que alguém possa produzir, olhe para a mensagem que ele está pregando. Se não é uma mensagem que te leva à unidade de fé apostólica, esqueça. Lá em Deuteronômio, acho que é capítulo 13, que Deus disse que se um profeta vir até você e produzir sinais verdadeiros e eles acontecerem, mas depois ele dizer para você: vamos servir a outros deuses. Ou não precisa ser essa questão, pode ser uma outra coisa. Vamos criar uma outra palavra diferente que está na Bíblia. Pronto. Ele diz ali na sua palavra: é eu, Deus, que estou enviando este homem, estou permitindo que ele venha para testar você, para saber qual vai ser a tua atitude. Se você vai renunciar à palavra por causa do sinal maravilhoso que ele fez, ou vai saber repreender o sinal, por mais bonito que seja, para ficar com a palavra dele. Será que muitos conseguem passar no teste? Não. Não. Tem grupos da mensagem aí que fazem retiros em sítios, né? E às vezes eles tiram foto do retiro e aparece a cruz de fogo. Oh, isso é uma vindicação do que estamos pregando e crendo é verdade. Então o que eles estão pregando? Oh, nós somos unicistas com Cristo. Nós cremos que foi Deus que nasceu, que foi Deus que morreu. Esqueça o que o sinal viu, esqueça a foto que tiraram. O sinal tem que fazer jus àquela palavra. Amém. Que Paulo disse que os discípulos, os ministros de Cristo teriam que trazer você a uma unidade de fé. Aleluia. É isso que Deus quer. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo? Amém. Deus quer que você tenha essa unidade de fé. Então, não importa aí quantos são,
ou mesmo quantos sinais um ministro possa produzir, se isso não leva a congregação, ou um cristão, um indivíduo, né, ao amadurecimento da sua fé em Deus e na sua palavra, então isso tem que ser rejeitado imediatamente. Porque isso vai fazer com que a pessoa se confunda achando que ele é cristão, quando na verdade não é cristão. Ele é apenas um membro de uma igreja. Nós temos muitos crentes nos tabernáculos da mensagem, menos cristãos. Nós temos muitos crentes, mas poucos cristãos. Não é triste isso, irmão Marinés? Mas é o que está acontecendo. Então, não há nenhum problema nos sinais, desde que eles não sejam usados para tentar vindicar uma coisa que é contrária à palavra e contrária à própria mensagem de William Branham. Mensagem do irmão Branham aqui, fé, que ele pregou em 56. Um homem escreveu um assunto aqui não faz muito tempo sobre sangue se derramando das mãos da mulher, óleo e coisa assim, e disse, é divino. Eu disse, irmão, você sabia que é o anticristo? Oh, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é Deus. O profeta disse, eu não quero te desapontar, mas isso aí é o anticristo, é o diabo. Ele era profeta, ele estava sempre em duas dimensões ao mesmo tempo. Isso é o anticristo? Você sabia que isso é contra Cristo? Se isso é divino, o que aconteceu com o sangue do Senhor Jesus? Alguém estava derramando sangue das mãos, não sei. Né? E até existe um fenômeno parapsicológico que explica isso. Estudei isso aqui. Então tem pessoas que produzem esse fenômeno. Havia um papa da igreja, agora eu não lembro qual o nome. Ele tinha chagas, ele vertia sangue das chagas. Então o Branham diz, para que importa isso aqui? Que sinal serve para que isso aqui? Para que serviu o sangue de Cristo? Não serviu para nada? Então agora você vai substituir o sangue de Cristo por isto? Por esse outro fenômeno? Ou como se o sangue de Cristo não bastasse? Por que você precisa de um outro sangue se derramando em algum lugar, ou no corpo de alguém, numa parede? E o diabo também sabe fazer isso. Ou você sabe. Olha, não sei se você sabe, mas o diabo consegue fazer sangue aparecer sozinho numa parede. Ele tem poder para esses sinais. Então isso aqui é para substituir o sangue do Cordeiro? Se é, esqueça. O sangue do Cordeiro é o que te basta. Amém. Ele diz, olha, eu vendo pessoas mostrando que está saindo sangue, não sei o que, e óleo. Para que isto? Você acha que o óleo do Espírito Santo não é bastante? Por que você buscar outro óleo, outra unção de um homem? E você sabe, há uma unção em todos os lugares, há uma classe de unção, de Espírito em todas as partes. E é o que eu tenho dito, muitos são crentes, não cristãos. Você é cristão quando você tem o Espírito de Cristo. Mas quando você não tem o Espírito de Cristo, mas o Espírito de um homem, de um ministro, então você é apenas um crente. Nem em Cristo, mas naquele homem que te passou a unção que ele tinha. Irmãos, é isso que acontece. Então que ele diz, se isso é divino, o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Vê? Eu disse, não vá atrás dessas pequenas fantasias, fique com a palavra. Amém. Desculpe, fique com a Bíblia. Amém. Fique com a Bíblia, não tire nada, não acrescente nada. Aqui está a Bíblia, Deus colocou sua palavra aqui e a confirmará. Você não precisa sair atrás de coisas assim. Fique com Cristo. E qualquer dom que aponte você para qualquer lugar fora do Calvário, fora da palavra, eu não digo que Deus não pudesse fazer isso, mas eu preferiria ficar com a palavra. Eu preferiria saber o que Deus citou acerca disso. Amém. Aí foi onde terminou. Aí é onde está tudo acabado para mim. Aí é onde Jesus disse que foi terminado. E é onde eu creio. Vê? Então, meus irmãos, todo ensino que não vem da Bíblia, como diz o irmão Branham, é falso e é antipalavra. E qualquer palavra que venha do homem, ela vai falhar, exceto a palavra de Deus. A palavra de Deus não falha, mas a palavra do homem vai falhar. Deus vai respaldar a palavra que o ministro pregar e que foi a dele, a palavra de Deus. Mas quando o ministro começa a pregar sua própria teologia, ele está por conta própria, ele está sozinho. Ainda que ele tenha até dons, os dons podem até se manifestar, e sinais e curas, até pode acontecer, os dons e as chamadas são irrevogáveis, não é isso? Mas veja, às vezes o ministro mesmo tendo um chamado, quando ele começa a abandonar a palavra para substituir por outras coisas, Deus o deixa só. Ainda que ele tenha sido um chamado. Não, irmão Jorge, eu não creio nisso. Você não crê? Então você não deve crer naquilo que o irmão Branham disse acerca de Judas. O irmão Branham disse que foi Deus quem chamou Judas para ser apóstolo. E agora? Verdade. Foi Deus quem chamou Judas.
Não foi Judas que decidiu ser apóstolo. Deus, mamãe diz, Deus fez de Judas uma semente da serpente para ser um apóstolo. Então, quando qualquer um chega para mim e diz, irmão Diógenes, eu tenho um chamado de Deus, eu não vou duvidar, porque até Judas Deus chamou. Verdade. Então, às vezes, ele pode até chamar alguém, é para testar, para saber o que você vai fazer com isso. As pessoas têm que começar a se familiarizar com essas coisas que uma banda nos chamou, nos despertou. Não é isso? Mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus? Então, eu confio de todo o coração que Deus nos permitirá esquecer as diferenças e olhar diretamente para a Bíblia. E eu creio que todo o ensino deve vir da Bíblia. Amém. Hoje, quanta coisa está sendo ensinada. Né? Tanta coisa sendo ensinada aí e que não vem da Bíblia. E alguns estão usando o nome de uma Umbanda para defender coisas que uma Umbanda nunca defendeu. Eu vou abordar mais detalhadamente agora em Francisco Morato, agora, nesse final de ano. Nós vamos ter 2 cultos ali, dia 1º e dia 2 de janeiro. Vamos tratar sobre alguns assuntos ali acerca disso. Estão fazendo isso. Estão apresentando coisas como se uma Umbanda tivesse falado e ele nunca falou sobre aquelas coisas. Estão sendo presunçosos. Eu creio que tudo ensino deve vir da Bíblia. E eu sei que Deus poderia fazer coisas que não estão escritas na Bíblia, como, por exemplo, aquela nuvem que foi fotografada, que creio que foi formada por anjos, como disse o irmão Brana. É uma coisa que não tem que estar registrada. Então, Deus pode fazer alguma coisa extra bíblica, sim, mas você tem que ter cuidado para entender o que Deus está querendo dizer com aquilo ali. Não tente tirar suas próprias interpretações. Porque existem grupos na mensagem chamados de terceira etapa que tentam até explicar isso. O que é terceira etapa? E muitos querem explicar o que é isso. E o irmão Oliveira disse que o Umbanda era o único que poderia saber explicar sobre a terceira etapa. E ele nunca explicou. Ele apenas fez menção de alguma coisa aqui e ali. E ele não podia explicar, nem falar mais detalhes. Porque ele disse que o próprio diabo não poderia saber sobre isso, porque ele iria personificar. Mas você tem um monte de PhDs de terceira etapa na mensagem tentando explicar o que é a terceira puxada. Só uma Umbanda, diz o irmão Lee, só uma Umbanda é que podia falar, que podia explicar sobre isso. Continuando aqui, o irmão Umbanda diz mais. Mas se está na Bíblia, então eu creio que é verdade. Porque Deus disse assim, nós temos assim, diz o Senhor. E acontece assim, nos edificamos sobre um fenômeno fantástico, ou sobre algum pequeno fenômeno de alguma coisa, e corremos com isso, e criamos uma doutrina, e fizemos até um grupo separado em cima disso. E corremos com isso, mas se você simplesmente mantiver isso correto na Bíblia, então você terá o assim diz o Senhor, e Deus honrará a sua palavra. Minha palavra falhará, a tua palavra falhará. A tua palavra, minha palavra, nossa palavra falha, mas a de Deus não falha. Verdade. Amém? Lá em Isaías 40, verso 8 diz, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste, permanece eternamente. Amém. Amém. E nós vemos que Satanás ele tem tentado, como eu disse, aí, enganar as pessoas, enganar tabernáculos da mensagem, ungindo homens aí que alegam estar dando uma nova luz, um novo entendimento, melhor sobre a própria mensagem umbanda, sobre a Bíblia, alegando aí revelar o que outros talvez não deram conta de entender. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva, lá no jardim. E isso é que continua acontecendo agora. O Umbanda ele disse que Satanás quis dar uma nova luz, um novo entendimento da palavra para Eva, e Eva aceitou. E o Umbanda diz, aquilo que você viu acontecendo lá, Eva aceitando uma coisa que trouxe mais esclarecimento, olha, eu vou te falar uma coisa, foi isso que a serpente fez. Eu vou te falar uma coisa que você não sabe, Deus não te contou. Olha só a astúcia da serpente. Então ele deu uma revelação nova da palavra, e Eva aceitou. O Umbanda diz, a mesma coisa que aconteceu lá, está acontecendo hoje. Satanás ele unge alguns homens, alguns ministros, para fazer você ter uma luz nova, um entendimento novo sobre a palavra, sobre a Bíblia, que até então você não tinha. E o Umbanda sempre disse, quando eu estou lendo aqui, você está vendo ele dizendo, volte para a Bíblia. O que ele está dizendo com isso? Você não tem que crer numa nova visão, numa nova palavra, numa nova teologia, numa nova doutrina. O que ele sempre trouxe para você é aquela mesma doutrina apostólica, a mesma. Amém. É nisto que você tem que ficar, sem acrescentar, sem tirar nada. Amém. Né? Então ele disse lá na mensagem, o que é preciso para tornar uma vida cristã?
Nós não entraremos nisso porque você certamente não concordará comigo. Mas não foram maçãs que eles comeram lá no jardim do Éden. Então, quando eles fizeram, seja o que for, a mulher pecou, o homem nunca pecou. Ou quero dizer, o homem pecou, a mulher nunca pecou, a mulher foi realmente enganada. Adão não foi enganado. Ele sabia o que ia acontecer depois que ele transgredisse. A Eva foi enganada, ela não sabia o que ia acontecer depois. Ele sabia o que estava fazendo. Eva realmente pensou que ela estava certa. Ela estava recebendo uma nova luz que Satanás estava dando a ela. Ele ainda está dando a ela uma nova luz. Fique com a Bíblia. Amém. O que eu acabei de dizer para você. Não creia em nada diferente da Bíblia. Uma nova luz, um novo entendimento. Então, essa nova luz, o que são? São dogmas, são credos, são tradições, são rudimentos que os homens criam aí e que depois são ensinados no lugar da palavra. Verdade. Com aquela presunção de que os tais ensinos que eles estão dando ali são inspirados por Deus, e não são. Porque a palavra de Deus é a única luz que nos deve nos guiar e nos iluminar. Amém? Amém. Lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Não a luz de uma denominação, não a luz de um doutor, de um teólogo, a luz da palavra, nada mais. Aqui outra mensagem urbana. Eu não ligo para qual denominação você pertence. Fique com a Bíblia e com o Espírito Santo. Não é com a sua denominação que estamos preocupados, seja pertencer a uma ou a outra, mas é ou ficar com a Bíblia ou aceitar dogmas feitos pelo homem. Fique com a Bíblia. Você está percebendo aqui? Eu separei vários sermões, uma banda chama atenção para isso. E a minha mensagem aqui é curta e simples. E justamente por ser uma coisa simples, irmão, aqui muitos têm rejeitado. Uma banda sempre disse isso. Fique com a Bíblia. Ele não trouxe a tua atenção para o seu próprio entendimento diferente que estava trazendo. Ele disse, eu estou apenas te trazendo o que a Bíblia diz. Então veja, quando alguém se une a esses grupos com essas novas teologias, essa nova luz, que agora aqui uma banda diz que é o diabo dando para eles da mesma forma como deu para Eva, quando você adere a essas novas luzes, esses novos entendimentos, o que vai acontecer? Então você se torna como que preso a essas coisas. Esses próprios grupos vão te impedir de você crer na verdade e confessar a verdade. Tem coisa da Bíblia que você não pode falar, tem coisa que uma banda ensinou que você não pode falar se você pertence a esses tais grupos. Porque a luz deles é propriamente contrária à própria mensagem. Então, para você falar alguma coisa, tem que ser só o que eles ensinam. E isso, então, faz com que você não apenas esteja com as mãos amarradas, mas você mesmo compromete a mensagem. E ainda que alguém seja um bom ministro, até com o chamado de Deus, se ele está comprometido com um grupo assim, o seu próprio ministério também se torna comprometido. Deus poderia estar usando ele para pregar a palavra, mas como ele está preso a um sistema, tem companheiros com um grupo de homens, ele então está proibido por esses próprios homens de falar coisas que eles não concordam e não aceitam. Verdade. Você pensa que isso é só com denominações aí? Não, não é só com isso. Mensagem era da igreja de Tiatira. Agora, nós não precisamos nos comprometer e dizer, bem, vamos nos unir às assembleias, vamos nos unir aos unicistas, vamos nos unir a isto e aos batistas ou metodistas. Vamos nos unir a Cristo. Amém. Fique livre dessas coisas. Porque enquanto você estiver unido a um tabernáculo, um grupo de homens, você prende a palavra. Você está proibido por esse grupo de pregar toda a palavra e de crer em toda a palavra. Você está proibido de permanecer como um bom discípulo de Cristo na sua palavra. Porque cada uma dessas organizações está bem, mas elas adquirem suas doutrinas e suas coisas, e você precisa ver se o superintendente geral permitirá que você entre naquele país e tenha uma reunião. Se você não ensina exatamente como eles te expulsam. Você não pode ficar com a Bíblia. E Deus não pode fazer isso. Ele odeia isso. Qualquer outro cristão nascido de novo também odeia isso. Amém? Graças a Deus. Eu só estou aqui na terceira página de 10 notas, de 10 páginas aqui. Eu não vou poder ministrar e ler tudo isso aqui para você. Amém? Aqui, outra mensagem aqui. Eu já vou concluir. Eu vou seguir só mais um pouco aqui até onde o Espírito nos permitir. 2 de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica, o que é isso, prevarica? Que se afasta, que rejeita a palavra, que não fica com toda a palavra, não é isso? E não persevera na doutrina de Cristo. Você já entendeu, né? Jesus disse lá,
Se você permanecer na minha doutrina, então você é meu discípulo. Então todo aquele que prevarica, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Lógico, porque como que você pode dizer que você tem Deus e você não fica com tudo que Deus te disse? Como que você pode, sinceramente, alegar que você é cristão defendendo uma doutrina que não é cristã? Como, por exemplo, eu citei as doutrinas trinitárias, a doutrina unicista. Eu já tenho explicado vastamente isso. A doutrina da Trindade só surgiu no século III. Durante 2 séculos, ninguém ensinou que Deus era 3 pessoas. Primeira pessoa do Pai, primeira pessoa do Filho, segunda pessoa, terceira pessoa do Espírito Santo, e que eram 3 pessoas coeternas com Deus. Isso nunca foi ensinado pelos primeiros pais. E a maioria dos cristãos hoje, ou são trinitários, ou são unicistas. A doutrina trinitária só surgiu no século III. A doutrina unicista surgiu um pouquinho antes da trinitária. A doutrina unicista é um pouquinho mais antiguinha. Ela surgiu no final do século II. Mas por quase 200 anos também não se pregava que foi o próprio Deus que nasceu, foi o próprio Deus que morreu. Como até os ministros da mensagem estão ensinando. E até eles têm até parágrafos para fazer uma banda crer isto, ou ensinar isto. Ele disse, eu não creio que Jesus foi o seu próprio Pai. Eu não creio que Deus, seu Filho, era um como o teu dedo é um. Aí eles fazem todo um malabarismo mental, todo um circunlóquio, né, irmão Marinés, para tentar explicar o que a irmã Banda quis dizer. Mas nós não entendemos o que ele quis dizer. Ele era apostólico, ele era bíblico. A doutrina unicista não é bíblica, a doutrina trinitária não é bíblica. A doutrina dualista, né, que fala que Jesus é um Deus menor, uma criatura de Deus, também não é bíblica. A doutrina dualista também surgiu depois dos trinitários ainda. Né? Por 200 anos ninguém ensinou que Jesus era uma criatura de Deus, um Deus menor. Ninguém, isso não foi ensinado. Então essas 3 doutrinas não são bíblicas. Amém. Então é o que ele diz, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Amém. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Um irmão me chamou atenção para essa palavra aqui, não saudeis, né? Porque uma outra passagem que ele mostrou, agora eu não lembro qual que é, onde o próprio Cristo disse que você está em pecado se você não saúda alguém, né? Uma coisa assim, agora eu não lembro dos detalhes. Então é uma contradição, chega a ser uma certa contradição, sim. Se Cristo diz que você está errado em não saudar, e aqui ele diz, né, João, é verdade, está dizendo que você não deve saudar, então é uma contradição. Então, para responder esse irmão, eu tive que meditar nessas coisas que eu nunca tinha pensado até então. Mas parece que algo me dizia, vá para o texto grego. Aí quando eu fui para esse texto aqui, e para o outro, onde o próprio Jesus menciona saudar, as palavras são diferentes. Então, o grego usado aqui não é o mesmo na outra palavra, onde também se traduziu por saudar. E agora eu não vou saber te lembrar, porque nem preparei o estudo para te explicar isso. Mas o irmão entendeu muito bem, porque eu tive que pesquisar e estudar a questão. Então eu vi que a palavra tinha sentidos diferentes. Essa saudação aqui não é a mesma que Jesus disse. A saudação de Jesus é de você cumprimentar uma pessoa. Se você conhece alguém e você quer esconder, quer evitar de saudar, você está errado. Principalmente se é um irmão. Tá? Mesmo que seja uma pessoa que não concorda com você, saúde, não há nenhum problema quanto a isso. Então, o que é esse tipo de saudação aqui que João disse que não deve ter? Essa palavra aqui que está lá no grego, agora eu não lembro exatamente o sentido, mas tem alguma coisa a ver com associar-se e ter companheirismo com essa pessoa. É isto, e foi traduzido por saudar. Então, em outras palavras, o que João aqui está dizendo, não tenha companheirismo, porque quem tem companheirismo tem parte também com as suas obras más. Então, mas basicamente é isso aqui que João está aqui dizendo. Você não pode concordar com o que ele está falando, com o que ele está dizendo, se for contrário à palavra. Porque ele está falando, quem não traz consigo essa mesma doutrina que você crê, não tem parte com Deus. E você não pode ter parte com ele também. Mas isso não quer dizer que você não pode saudar e cumprimentar, são coisas distintas. Amém? Amém. Certo. Então veja, tudo isso aqui por quê? É porque se ao nos unirmos com tais homens, que não creem na doutrina de Cristo, isso vai resultar em ter em algum momento aí que, como eu disse, comprometer a palavra. Para você estar em associação com esses homens, você vai ter que abrir mão da palavra, você vai ter que abrir mão da doutrina. E quando nós dissemos que nós devemos ficar com a Bíblia, nós estamos dizendo que nós temos que ficar com a fé apostólica, que nos foi restaurada. Amém.
e ficar somente com este ensino, com essa fé apostólica que os primeiros pais nos ensinaram. Amém. Aleluia. Tendo em vista que tudo o que esse ministério do tempo do fim fez foi restaurar a mesma fé dos primeiros pais. Alguém fez uma pergunta para o Umbanda: por favor, explique a fé apostólica. Essa é uma pergunta, 2, 3 aqui. Fé apostólica significa a fé dos apóstolos. Isso que significa a fé apostólica, que você fica com a Bíblia. Agora, o que é chamado de fé apostólica hoje, muitos deles não ficam com a Bíblia, então não é uma fé apostólica. Mas apostólica significa fé apostólica, a fé apostólica da Bíblia. Tudo bem. Então é isso. Aqui outra mensagem uma banda vai dizer: agora, olha, amigo, pode haver uma pequena diferença aqui em suas opiniões, porque estamos confusos com tudo, mas vamos estabelecer isso. Não tente colocar sua própria interpretação. Diga o que a Bíblia diz, apenas leia desta maneira. Amém. Diga o que a Bíblia diz, diga do jeito que ela diz, porque a Bíblia disse: quem tirar ou acrescentar da mesma. Veja bem, a organização não é bíblica. Quando você recebe o primeiro dogma, é melhor voltar atrás, porque você cruza a linha bem aí. Quando você voltar ao novo nascimento, você entrará nas Escrituras. Então é isso, meus irmãos. Quando nós ficamos aí com a palavra, nós não nos focamos em mais nada. Nós nos focamos apenas com a palavra. Amém. Verdade. E com o que ela diz. Talvez algumas pessoas disseram para Abraão: você não vai ter filho com Sara. Sara não vai poder te dar um filho. Mas ele estava focado naquela palavra, naquela promessa. Aleluia. Ele só viu aquela promessa se cumprir porque ele estava focado e perseverou e foi resistente. Amém. Então você vai ver os milagres, você vai ver o cumprimento da palavra em você, se você estiver focado nesta palavra. Amém. E como eu disse, o diabo vai vir com todas as suas artimanhas para que você não fique focado na palavra pura e genuína de Cristo. Ele vai fazer com que você se foque em uma outra palavra qualquer. Então você não vai poder ser uma boa testemunha de Cristo e dos sinais de Cristo, se você não se focar nesta palavra. Mensagem: olhe, então quando a fé que está em você, e você foca nessa palavra, você está focado para longe de todas as denominações e credos e tudo mais. Você está focado diretamente na palavra de Deus. Só precisa de uma pequena ignição. Essa oração voa diretamente na presença de Deus, porque não há nada para detê-la. Sim, isso é o que é. Quando você está zerado com Deus, focado em Deus, então você está olhando para o alvo. Você não está olhando para o que alguém diz. Isso não pode acontecer, isso não pode suceder. Você está olhando para o que você sabe que aconteceu. Olhe para o seu alvo. Veja onde eles atingiram. Se atingiram nesse dia, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tire do foco todos os teus credos e coisas que você misturou. Volte para a palavra. Então confesse a sua incredulidade, deixe Deus tomar o seu Espírito Santo e direcionar a tua visão diretamente em Jesus Cristo. Amém. Nós estamos olhando para Ele, então, não no que alguém diz. Amém? Amém. Como eu disse, cheguei até a metade aqui e eu vou ficar com isso. Eu espero que isso possa ajudar você. Porque as outras mensagens aqui, o resto é a mesma coisa. Fique com a palavra, fique com Deus, fique com o que a palavra diz, né? Umbanda disse que a melhor forma que Jesus encontrou para derrotar Satanás foi quando ele vinha com alguma sutileza, com alguma mentira. Qual era o argumento que Cristo tinha? Não foi assim no princípio. Quando vinham os teólogos, os escribas, né, com uma palavra, com uma tradição nova, uma luz nova, ele dizia: não foi assim no princípio. E Umbanda disse que é isto que você tem que ver. O que a Bíblia diz? Como é que ele ensina lá no princípio? Veja o que os primeiros pais ensinaram e fique com isso. Eu creio que Deus são 3 pessoas da divindade. Não foi assim lá no princípio apostólico. Eu creio que somos unicistas com Cristo, que Deus é o próprio Filho, o próprio Deus. Não foi assim que foi ensinado no princípio. Veja, sempre de volta para a Bíblia, de volta para a palavra. Amém. E quando você volta ao princípio, volta para a palavra, o diabo não pode mais te enganar. Verdade. E você não é mais escravo dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Se coloca de pé, vamos falar com o Pai. Eterno Deus e querido Pai, agradecemos, Senhor, por esse breve tempo que tivemos para falar desse testemunho que o Teu profeta nos deu.
de o quão necessário, Senhor, é ficar com a Tua palavra. Aqui tentei, Senhor, humildemente e com muitas limitações, tentar falar algo para os Teus filhos. Talvez algumas coisas que eles precisavam saber. E se eles realmente se propuserem a pôr em prática essas coisas e perseverar nisto, eles verão o Teu poder e a Tua destra fiel lhe socorrendo, lhe ajudando, lhe orientando. Amém. Nós nascemos já como sendo Teus filhos, mas não sabemos atuar como filhos Teus. Mas aqui, Senhor, estamos dispostos a aprender a isto. Aqui estamos dispostos, Senhor, a dedicar as nossas vidas para que Tu possas nos instruir a atuar como filhos Teus. Amém. Não queremos ser mais confundidos, não queremos mais ser enganados. Senhor, nós pedimos para que Tu fale com nossas vidas, fale conosco, nos guie, nos oriente em todas as coisas, Pai. Que Tu possas aqui, Senhor, nessas vidas que estão aqui, Senhor, que Tu possas falar com eles, que Tu possas realmente fazer com que esta palavra entre e penetre em seus corações e crie raízes para que eles possam perseverar nisto e sejam verdadeiras testemunhas fiéis desta palavra. Amém. O diabo não quer que eles sejam vidas vitoriosas. O diabo não quer que eles tomem posse das suas promessas, que são suas por direito, compradas e dadas a eles gratuitamente desde a cruz do Calvário. O diabo não quer isto. Mas se são teus filhos, eles ouvirão hoje esta palavra. Mas mais do que ouvir hoje esta palavra, eles vão se posicionar por ela e vão perseverar nela. E isto vai dar a eles força e resistência para atuar como tuas testemunhas. Faça isso, Senhor, com os que estão aqui, com aqueles que vão ouvir depois esta palavra. E que Tu venhas operar, Senhor, aquilo que Tu já determinou fazer com eles, Senhor, através da Tua palavra. Que a Tua glória seja sobre nós. Que a Tua glória seja sobre os Teus filhos aqui. Que o diabo perca toda a autoridade que ele achava ter sobre estas vidas. Eu encomendo agora cada uma dessas vidas que aqui estão a Ti, Senhor. Eu os encomendo a Ti. Tome conta deles, Senhor. Remova os pensamentos que estão errados. Remova os ensinos que estão distorcidos. E leve a eles a um endireitamento, que eles possam ser endireitados e corrigidos e ordenados pela Tua palavra. E que eles possam viver, Senhor, em novidade de vida e de espírito. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus.